às vezes a gente puxa uma e outras vão ser respondidas, né, durante aquela... Acho que as coisas vão se encaixando, eu acho que vai ser bem tranquilo, assim. Tá, beleza. Então, quando vocês quiserem começar, estou à disposição aí. Tá, por mim, tranquilo. Tá. Certo. Saber. Bom, então vamos começar, então. Então, boa noite a todo mundo, aos participantes, ao pessoal que está assistindo no YouTube. Esse é um momento interessante, né, do nosso projeto Refli Clima, que nós estamos desenvolvendo no Instituto, que é um projeto, então, para aproximar, né, o curso de refrigeração da comunidade. Né? Então, é um projeto legal, né, que a gente já está há um tempo já construindo ele, né, ele foi um projeto proposto por 3 estudantes do curso de refrigeração, então, para fazer essa aproximação, né, do curso, né, com a comunidade, da gente passar os muros da escola, então, né, ir até a comunidade, levar um pouco, né, compartilhar um pouco, né, de curiosidades, né, e conhecimento da área de refrigeração e do curso também, apresentar o curso para a comunidade. Então, o nome do projeto é Refri Clima, Diálogos Virtuais entre Educação, Trabalho e Sociedade. A ideia é a gente articular nesse projeto, né. Então, quem propôs esse projeto, então, são as 2 estudantes que hoje estão participando aqui da nossa live, a Verônica, a Isabela, e a estudante Josiane também, que participa do nosso projeto. Tá? Quem orienta esse projeto é o professor Guilherme, que é o coordenador do curso, né, junto com a professora Janete Miller, professora Josiane Botti, professora Josiane da Luz, professora Joseline Botti, e eu, o professor Gelson, também do curso de refrigeração. Então, nós estamos orientando essas meninas, né, tentando fazer o melhor com esse projeto para a gente chegar mais na comunidade. Então, para aproximar um pouco a comunidade, né, do campus, né, do curso, da área de refrigeração, né, hoje a gente teve a oportunidade também, né, e o privilégio, né, de poder contar com a participação nesse bate-papo do secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Trabalho de Venâncio Aires, que também é professor, advogado e empreendedor em Venâncio Aires, né. Então, secretário Cláudio, então, bem-vindo, né? É uma satisfação tê-lo aqui para a gente conversar, né, um pouquinho sobre o setor produtivo de Venâncio, né, sobre a área de refrigeração e sobre o empreendedorismo. Então, obrigado pela participação, secretário. Obrigado, professor Gelson. Eu inicialmente quero agradecer pelo convite do amigo. É uma grande satisfação estar com vocês hoje, neste fim de tarde, início de noite, começando o verão oficialmente hoje. Um dia propício para a gente falar sobre refrigeração. Né? O ar-condicionado aqui está funcionando, ainda bem, né? Quero parabenizar esse projeto, essa iniciativa, e parabenizando o amigo Gelson, parabenizo também o professor Guilherme por estar coordenando aí o trabalho junto com as alunas, deixar um abraço especial para as alunas, né, que são a razão de ser desses projetos, né, sem bons alunos, Isabela e Verônica, nós não temos bons professores e não temos bons projetos. O ciclo, ele se constrói dessa maneira. Vamos ver se a gente consegue aqui cumprir essa missão, que é trazer efetivamente um pouquinho da visão da comunidade, do poder público, de um empreendedor que faz parte dessa comunidade, né, junto com o projeto de vocês. Tá, prazer. Então vamos começar, secretário, perguntando, né, e me questionando sobre como é que se dá, então, o arranjo produtivo local, né, quais são os principais setores que movimentam a economia de Venâncio Aires, para a gente ter um panorama, assim, né, de quais os principais setores do município, né, de como é que a economia se movimenta em Venâncio. Gelson, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, né, a primeira missão é a gente estudar quais são os arranjos produtivos locais, né? Quando um técnico assume uma secretaria, como foi o meu caso, a primeira gestão que a gente faz é a gestão de dados. Então, com os dados em mãos, a gente vai exatamente encontrar a resposta para esse questionamento. O que nós temos consolidado na nossa economia hoje? Uma cadeia produtiva muito ligada ao tabaco, todos vocês sabem,
ela representa hoje 55% do faturamento das nossas riquezas, do nosso PIB, 55% está ligado ao tabaco. E o que a gente observa aí? Não é uma cadeia que no município de Venâncio Aires está verticalizada. Por que ela não está verticalizada? Porque nós não temos uma cigarreira. No município de Santa Cruz, nós temos uma cigarreira. Então, explicando para os alunos o que é uma cadeia verticalizada, é uma cadeia onde a gente tem a matéria-prima, a transformação da matéria-prima, o produto acabado, a venda desse produto, a comercialização desse produto, a distribuição e logo na sequência o ciclo retomando essa produção. Isso é uma cadeia produtiva consolidada, uma cadeia produtiva finalizada. Não é o que nós temos, por incrível que pareça, no município de Venâncio Aires, mesmo tendo 55% da nossa economia vinculada a ela. Uma economia que vem crescendo nos últimos anos, um setor, um arranjo produtivo local que vem com muita força, é o da proteína animal. Então, ele, no ano de 2019, já superou o polo metal mecânico e no ano de 2020 superou com 2, 3 pontos percentuais. Nós devemos ter agora cerca de 12% a 13%, estando nas mãos do setor da proteína animal, que aí envolvem os nossos frigoríficos, os nossos aviários, toda aquela cadeia produtiva que sustenta esses frigoríficos e esses aviários, que envolve aí também os insumos, envolve ração, o transporte desses animais, toda essa cadeia produtiva que no município de Venâncio Aires também enfrenta um processo importante de verticalização, e eu diria que ela está mais verticalizada do que o setor fumageiro hoje. Em terceiro lugar, nós temos o polo metal mecânico, como eu estava explicando, o polo metal mecânico que engloba as empresas de refrigeração, não se concentram só as empresas de refrigeração. Nós temos aquelas que formam estruturas metálicas, aquelas que fazem manutenção nas fumageiras, entram nesse segmento. Então, a gente acredita que desses 8%, 9%, que é o que representa o polo metal mecânico, nós ainda temos um impacto gerado nele em virtude do setor fumageiro. Isso é importante a gente destacar, porque nós temos muita manutenção industrial que está em Venâncio em virtude da qualidade do nosso setor fumageiro. Pois bem, depois disso, nós temos algumas cadeias produtivas que elas são bastante sazonais, elas crescem dependendo do movimento da economia. Por exemplo, o polo calçadista. O polo calçadista, que já foi muito forte em Venâncio, perdeu o seu espaço, agora a gente está buscando retomar esse espaço, atraindo algumas sistemistas da calçada Beira-Rio para o município de Venâncio, uma operação que nós fizemos em virtude do incêndio que aconteceu em Mato Leitão. Outro polo que promete ser um polo interessante para os próximos anos é o polo vestuário. Venâncio já foi muito forte no vestuário, está retomando essa posição de destaque na região, em virtude de uma grande player que é a empresa DAS. Ela vem aí trazendo uma tecnologia agregada, um valor muito interessante dentro da sua operação. Eles não trabalham mais com costureiras ou técnicos de costura, eles trabalham com operadores de máquina de costura. Já começa aí a diferença da visão do trabalho, Então, essas são as cadeias que a gente vem observando. E tem aquelas cadeias que estão atreladas a pequenas unidades fabris que nós temos no município, como, por exemplo, Madeireira Haas, que trabalha o polo madeireiro, muito forte em pallets. Nós temos a Kral Tampas, que trabalha com um produto muito segmentado, é uma empresa que tem uma especificidade dentro da sua atuação. Nós temos um pouquinho, a gente pode dizer assim, incipiente, que é o nosso movimento de inovação, nossas empresas que trabalham com tecnologia de inovação. São questões que estão aflorando para que a gente possa observar um aumento por aí. Essa é a nossa matriz econômica. Vantagem de Venâncio, uma matriz econômica mais diversificada do que algumas cidades da nossa região, ainda bastante dependente do fumo, mas diversificada. A gente pode dizer que, em virtude dessa diversificação, a gente conseguiu lidar com a pandemia de uma forma mais interessante. Eu dei o exemplo da madeireira, eu dei o exemplo do nosso polo de inovação, mas nós temos uma fundição, nós temos uma ervateira, nós temos, na verdade, 3 ervateiras que consolidam o polo ervateiro. Nós temos outros pequenos negócios que fazem o arranjo produtivo local ser bastante eficiente nesse processo de diversificação. E isso é importante.
a gente fomentar esse processo de diversificação para ficar cada vez menos refém de uma cadeia produtiva majoritária, como é a cadeia produtiva do tabaco. Não, muito legal, a gente nota a diversificação, né, do setor econômico do município, né, e que bom que isso amenizou um pouco esse impacto, né, da pandemia agora, né, e bom, a gente fala em toda essa cadeia, né, como o secretário falou antes, a questão do ar-condicionado, né, na sala, então a gente vê que a climatização e a refrigeração, né, estão dentro, né, de vários setores, então, né, até do setor agrícola, enfim, a refrigeração e a climatização estão dentro, né. Dentro desse contexto, assim, eu queria te fazer uma pergunta, secretário, né, qual a sua, o que o senhor entende, né, sobre a importância da refrigeração e da climatização na sociedade atual e para o município de Venâncio Aires, né, qual a importância desse setor, assim, e dessa área para o município e para a sociedade? Excelente pergunta, Gelson. Eu sou bem enfático nessa questão envolvendo refrigeração e climatização, tá? Praticamente todas as nossas cadeias produtivas, elas precisam de refrigeração, elas precisam de climatização. Mesmo no tabaco, a gente tem que ter um controle de temperatura na hora do expurgo, e esse controle de temperatura ele é muito importante. Se a gente for trabalhar na cadeia da proteína animal e eu for para os frigoríficos, bem, vocês sabem melhor do que eu o que significa a gente ter climatização e refrigeração não somente no espaço do frigorífico, como no deslocamento deste fruto da transformação do frigorífico, do produto. Nós temos uma necessidade muito grande de evoluir para esse segmento. As camas de aviário hoje, elas estão com seus processos de controle de climatização, de ambientação, totalmente automatizados. Hoje uma cama de aviário custa para o agricultor $1 milhão, nós estamos falando em 5, 6 milhões de reais. E eu tenho que ter um profissional que saiba lidar com esse controle de temperatura dentro de um aviário que hoje é totalmente automatizado. Nós, há muito tempo atrás, e eu me recordo porque eu participei desse processo, queríamos trazer um curso de refrigeração para Venâncio Aires, para o pessoal aprender a montar balcão refrigerado, aprender a fazer manutenção de balcão refrigerado. Gente, refrigeração e climatização hoje vai muito além disso. Nós temos exemplos de tecnologia agregada com a Evaporsul, com a Evap, que são empresas que hoje já fazem um serviço que é referência no estado do Rio Grande do Sul. A Evaporsul recentemente fechou o contrato com a Mercopar e toda a climatização dentro da Mercopar era da Evaporsul. São empresas que há 5, 10, 15 anos atrás nem se pensava em se consolidar em Venâncio Aires. Vocês observem agora que a gente está nesse processo de discussão de vacinação, como que a gente vai fazer essa logística. A grande importância da vacinação é a cadeia de frio, e ninguém fala sobre isso. É, sem sombra de dúvidas, o aspecto mais relevante para a gente ter uma campanha em massa de vacinação. Cadeia de frio. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos ultracongeladores na URGS, e são 7, 8. É impossível de você fazer uma logística com a vacina que requer menos 70 graus com apenas 8 ultracongeladores. E nós que nos apresentamos como um polo de refrigeração no Brasil, temos que estar com condições de fazer ultracongeladores. Como é que a gente não produz ultracongeladores aqui? Então a refrigeração ela tem que pensar muito em atrelar à sua matriz uma base tecnológica que lhe permita estar concorrendo com os outros cenários do Brasil e do mundo, senão nós vamos morrer nesse processo de consolidação do nosso polo de refrigeração. E aí que vem o maior desafio. É isso que eu enxergo da refrigeração nos próximos anos. Uma refrigeração, Gelson, que entre em sintonia com a economia 4.0, que entre em sintonia com aquilo que a gente está vendo no que há de mais moderno em tecnologia e inovação. Porque se nós continuarmos fazendo balcão refrigerado com isopor e serpentina, nós vamos chegar num momento onde a nossa estrutura para crescer um polo de refrigeração vai saturar. Aí entra o papel de vocês, de trazer essa observação para dentro do chão de fábrica, para o poder público, mostrar, nós temos tecnologia, nós temos condições de fazer um ultracongelador, ou nós temos condições de elaborar um processo de controle de temperatura de uma cama de aviário, de um aviário, com tecnologia 100% local. Nós temos condições de fazer um controle de um forno de fumo. Agora há pouco fiz uma reunião com a madeireira Haas.
eles estão trazendo pellets. O pellets nada mais é do que uma forma diferente de lenha, onde você tem que fazer o controle da temperatura. E quando a gente fala em climatização, a gente não está falando só de frio, né? A gente também está falando de calor, né? De controle de calor. Então, essas observações, elas são importantes. Hoje, um profissional da área de climatização, de refrigeração, ele tem uma condição de evoluir em tantos locais, em tantas oportunidades de produto, que eu certamente, eu sugeriria a todos. Poxa, que bela profissão que nós temos para o futuro, né? Se a gente souber enxergar essas oportunidades, abrir um pouco os nossos horizontes e sair desse feijãozinho com arroz, que é montar balcão refrigerado para padaria e supermercado. A gente tem que ir além disso, né? E a gente está vendo que em vários momentos essa discussão está vindo à tona. Precisamos unir esse polo econômico produtivo àquilo que vocês estão criando, aquilo que vocês estão desenvolvendo no IFSU. Por isso que, conversando com o professor Gels, conversando com o professor Guilherme, com o professor Christian, eu venho insistindo, a gente precisa trazer a comunidade para mais perto do IFSU e o IFSU mais perto da comunidade, para que esse diálogo ele se concretize e a gente tenha a condição de trazer essa tecnologia, essa inovação para dentro do chão de fábrica. Bem, Guilherme, antes de responder essa pergunta, eu só queria complementar a minha fala anterior, porque quando a gente fala num técnico, né, técnico de refrigeração, e a gente observa que alguns técnicos de refrigeração, que inclusive foram formados em IFSU, hoje são instaladores de ar-condicionado, instalam e tiram, né? E a gente vê o trabalho dele, aquele trabalho braçal, aquele trabalho de ter que tirar o ar, de ter que subir numa escada, de ter que trabalhar nas alturas, ele sai todo sujo, volta e tal. Eu observo que o futuro da atividade vai estar parecido com o que a gente observa hoje em algumas oficinas mecânicas, que o mecânico ele usa um jaleco branco, trabalha num piso limpo e o que ele precisa saber é como movimentar um scanner, é como fazer uma análise de dados de um computador. Eu tenho absoluta certeza que logo ali na frente os nossos técnicos serão tão valorizados que eles estarão com jalecos, sendo chamados de doutores, estabelecendo ali os seus processos de observação desses equipamentos extremamente complexos e sofisticados que só eles saberão mexer. Eu creio que essa é a grande sacada do trabalho que o IFSU pode trazer para o curso de técnico de refrigeração, ter essa visão de que o técnico de refrigeração ele é um profissional de futuro e um profissional de futuro que vai ter que estar completamente antenado com a automação,
com a informática, com a tecnologia, com o que há de mais moderno no mundo. Então, como eu faço uma análise disso? Dentro de um cenário econômico atual, aquelas empresas que são tradicionais, climatização e refrigeração, nós temos em torno de 40 empresas no município, hoje, tá? E essas 40 empresas trabalham como a Refrimat, trabalham como a Clima, né, trabalham como a Venax, trabalham como a Metalúrgica Venan, elas fazem um trabalho que muitas das vezes concorrem entre si, embora tenham nichos de mercado, mas o produto, eles são concorrentes, são bons espaços para um técnico de refrigeração trabalhar, né? Mas a gente está vendo o crescimento de empresas que agregam valor a essa cadeia produtiva e que não tem como KNAI principal a refrigeração ou a climatização. Como eu estava comentando dos aviários, né? A JBS hoje financia todo o aviário. Ela dá o dinheiro para o agricultor entra com a terra, com a vontade de trabalhar, ela financia todo o aviário. O que ela faz hoje? Ela contrata ou permite que aquele agricultor contrate empresas que estão dentro do seu sistema de fornecimento de tudo aquilo que um aviário precisa, dentre eles um sistema de climatização. Então a gente observa que algumas empresas que têm ali KNAI de metalurgia, tem KNAI de manutenção industrial, acabam montando sistemas de refrigeração e de climatização. E aí a gente não tem como precisar especificamente, olha, o segmento movimenta 50 milhões, movimenta 200 milhões, movimenta 300 milhões, porque para fazer essa análise eu teria que mergulhar a fundo, empresa por empresa, e nós temos mais de 4.500 empresas cadastradas em Venâncio, para eu conseguir identificar o impacto pontual. Eu quero destacar para vocês essa minha visão. Refrigeração e climatização, para mim, não é só fazer balcão refrigerado ou geladeira, né? A gente tem todo esse processo que é complexo de controle de temperatura. Quando a gente fala em climatização, eu defendo que a climatização envolva o frio e o calor, né? A gente tem que ter esses dois controles aí. Esses dias eu fui convidado para ir a São Paulo visitar uma fazenda que ela é vertical, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ela é uma fazenda que ocorre dentro de um ginásio. Ela coloca as plantações, né, o sistema de plantação, ele em prateleiras e vai até o teto, então pé direito enorme, e ali eu tenho controle de umidade, controle de temperatura e controle de luminosidade. Um processo extremamente sofisticado, onde num ginásio eu tenho equivalente a 100 hectares de plantação de determinados produtos. Então, imagina o que vem por aí, em termos de tecnologia e inovação, para esse segmento de climatização e de refrigeração. Nós conversávamos uma outra oportunidade, eu e o professor Gelson, da necessidade de nós evoluirmos no controle da temperatura dos alimentos, para que os nossos alimentos tenham uma condição de serem transportados por mais tempo. Hoje, se você congelar um brócolis, ele chega preto ou chega deteriorado, onde você quiser, se levar 2, 3 dias para chegar até lá. Então, como é que a gente vai fazer com que essa tecnologia se agregue à tecnologia de alimentos, para que a gente consiga produzir aqui abacate? Veja bem que interessante, Venâncio Aires é o maior produtor de abacate do estado do Rio Grande do Sul, ninguém sabe disso, né? Como é que eu posso fazer para que o abacate transite de forma segura lá para o norte, para o nordeste, que sistema de refrigeração ele precisa ter para que ele vá bem, para que ele volte tranquilo, se por acaso houver uma negativa do produto lá. Nós somos o segundo maior produtor de aipim
Aipim congelado é um produto que vem cada vez mais crescendo nas prateleiras do mercado. E a gente não sabe disso, que Venâncio Aires é o segundo maior produtor de aipim do estado do Rio Grande do Sul. De milho nós já somos o maior, nós somos um dos maiores produtores de feijão, um dos maiores produtores de arroz, nós temos uma gama de produção de hortaliças muito interessante, e isso vem fazendo com que a área de cultivo de tabaco esteja diminuindo. São todos cultivos que se mostram eficientes quando a gente tem a mini propriedade ou mini fundio. Então, esses cultivos que são eficientes, como a gente está tentando, tecnicamente, mudar um pouco a lógica de concentração do poder produtivo, consequentemente, eu tenho que também diversificar no campo. Então, diversificando no campo, eu tenho que levar para esse campo aquilo que é fácil de ser produzido num minifúndio. Peixe, por exemplo. Nós temos mais de 400 hectares de água em Venâncio. Então, nós podemos produzir traíra, nós podemos produzir o esturjão, nós podemos produzir até mesmo, se estudou agora, o peixe-panga. Então, nós temos, mas esse produto ele precisa também ser armazenado, conservado, refrigerado. Tudo isso acaba impactando para a gente definir um percentual de ocupação de mercado do setor de refrigeração. Eu não sei se eu me fiz entender, mas esse complexo me impede de dar um número preciso. É tanto que o setor fatura no município de Venâncio. Não, bem interessante como tu traz nessa questão, né, essa diversificação e a necessidade, né, sempre da refrigeração e de desenvolver questões novas de inovação, né, então é bem interessante, né, a gente como instituto ali é uma referência, digamos assim, não só no município, mas no estado, né, então a gente tem que estar trazendo, né, justamente essa questão, impacta bastante, assim, né. Agora, uma outra questão, assim, secretário, que a gente estava comentando outro dia, né? A gente sabe que tem algumas empresas que fabricam, então, esses produtos, né? Balcões e tal, e eles eles exportam também esses produtos e serviços, né? Isso traz um benefício, assim, para o nosso município. Não sei se a gente tem essa segmentação, né? Assim como tu comentou, tem muitas empresas que estão como metalúrgicas, estão trabalhando na área para o setor de refrigeração e tal. Não sei se a gente tem esses números e tal, mas a exportação eu acredito que impacta bastante assim na economia nossa, né? Então o setor da refrigeração, né? Se a gente tem exportações, isso impacta assim direto para nós, né? A gente tem essa informação, será? Temos essa informação. Aí eu posso colaborar com vocês. O município de Venâncio Aires, ele está entre os 10 maiores exportadores do estado do Rio Grande do Sul. Para contextualizar, o estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Nós estamos entre os 10 maiores. Em 2019, nós ficamos em 8º lugar, desbancamos Caxias. Em 2020 deve acontecer também a mesma coisa. Nós devemos ser mais exportador do que Caxias, tá? Mas aí vão dizer, que legal, então a gente é muito exportador. A gente é muito exportador, só que 99% da nossa exportação é de tabaco. E aí nós passamos a ter um problema. Tá? Apenas 1% da nossa exportação não é de tabaco. E adivinha que produto é? Produto ligado à refrigeração. Tá? Então nós temos um percentual de ocupação na área de exportação muito pequeno do setor de refrigeração, porque também o setor fumageiro ele é enorme dentro desse contexto, né? Fica complicado de você ocupar uma fatia grande quando você concorre com um gigante ali do seu lado, né? Mas aquilo que a gente vem observando do nosso produto, da evolução do nosso produto local, é uma possibilidade de competitividade em alguns mercados, principalmente no mercado da América Latina. O que a gente observa é que o nosso produto tem dificuldade de transitar em grandes centros desenvolvidos. Aí eu estou falando América do Norte e estou falando Europa. Nós temos uma dificuldade de chegar até lá, né? Muito em virtude da qualidade e do preço. Na Ásia, o produto chinês toma conta do mercado asiático e ele está entrando muito forte na África também. Então, para nós, na área de refrigeração, nos
sobra aqui Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia, né? Para a Venezuela ninguém mais quer vender, alguns países do Caribe, que são países com clima quente, né? Então, esses são os países que acabam absorvendo esse produto nosso. A gente já fez uma análise de mercado para auxiliar aí os empresários do setor. São empresários que conhecem essas limitações. Então, hoje, no mercado internacional, infelizmente, os produtos que nós estamos produzindo hoje não são competitivos, tá? A exportação em si, ela pode ser significativa para um município se nós soubermos apropriar esses valores exportados. Não adianta nada eu ser um grande exportador se todo o dinheiro que vem da exportação não fica aqui. E essa é uma briga minha enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico. Eu tinha um projeto para tentar fazer com que parte desses valores da exportação ficassem aqui. Como nós somos um dos 10 maiores exportadores do estado do Rio Grande do Sul e não somos uma das 10 maiores economias, daí nós ficamos um pouquinho mais para trás. Nós estamos entre as 25 maiores economias de Venâncio. Mas como isso acontece? É um efeito direto do que eu estou dizendo. É uma empresa que produz um tabaco de qualidade, esse tabaco ele é exportado, mas ela é uma joint venture de uma empresa que está lá no exterior ganhando por esses valores. E o dinheiro, então, acaba nem vindo para a Venâncio. Eles fazem uma operação por conta e ordem de terceiro. Quem recebe é a empresa-mãe que está lá nos Estados Unidos, que está na Alemanha, que está na Bélgica, que está em algum outro país, e manda o produtor aqui entregar para esse comprador. E o dinheiro fica lá. Né? Então, depois se faz a remessa para pagar as contas básicas aqui, salário, matéria-prima, mas não fica o grande valor da exportação aqui. Se a gente aumentasse a participação da exportação da refrigeração, considerando que as empresas de refrigeração têm os seus proprietários, moradores, cidadãos de Venâncio Aires, a gente teria uma condição melhor de curtir os benefícios dessa exportação. Existe um economista que fala sobre isso, que se chama Douglas North. Ele destaca a necessidade de que o dono do empreendimento, que é exportador, tenha a condição de absorver o fruto dessa exportação e de investir na sua cidade. Aí é que está a diferença de Venâncio para Caxias, de Venâncio para Bento, que são municípios exportadores, mas contam com a participação de empresários locais nesse processo de exportação. Então, o dinheiro vem e o gringão lá compra, né, a área de terra ali, constrói o prédio ali, vai gastar na pizzaria dali, no supermercado dali, né? Então a cidade ela fica mais pujante, a cidade ela fica mais rica, em virtude do fruto dessa exportação estar sendo apropriado pelo cidadão local. Isso a gente não está conseguindo fazer no município de Venâncio Aires ainda. Nós somos exportador, o tabaco virou uma commodity, então a gente tem essa briga por preço. Hoje o nosso preço está competitivo, a nossa qualidade está boa, só que quem está ganhando dinheiro é uma minoria. Isso não se reverte para a nossa comunidade. Isso é um problema que a gente tem que combater com uma visão clara de desenvolvimento, que a gente espera que agora os próximos secretários que aqui estiverem ocupando o meu lugar consigam dar prosseguimento a essa visão. Interessante esse ponto, essa visão, né, de que não adianta a gente ter exportação se essas empresas elas não são daqui, né, não são nacionais, digamos assim, né. Então a gente serve como um suporte, digamos assim, né, a gente usa a nossa mão de obra local, usa a mão de obra do país, no caso, né, do município especificamente, produzindo um equipamento, vendendo para fora e o dinheiro vai para fora também, né? Como o senhor comentou, né? Fica o básico aqui, né? Os salários ali, então, né? Mas bem interessante essa visão, assim, né? Aproveitando, assim, né? A gente, claro, como o senhor comentou, está findando agora, digamos assim, seu momento como secretário, então vão vir outros secretários, mas
O município, digamos assim, tem algum plano de incentivo ou pensa? Eu sei que tu comentou antes ali, né? Tu estava com um projeto para tentar investir, trazer, incentivar, digamos assim, né, o crescimento do setor, assim, não só de exportação, mas da refrigeração em si, né, como um todo, né? Se a gente tem algum projeto, a gente tem um plano, ou teve, ou vai ter, pensa em ter, enfim, né? Alguma coisa assim para tentar, como tu comentou no início, né? A gente tem um parque produtivo bem diversificado, porém o tabaco ainda é o que domina, né? Então, vamos lá, talvez um incentivo em outros setores, né, seria interessante para que esses outros setores cresçam, né, nesse sentido assim. Então, se o município pensa e tem algum plano, algum projeto, alguma coisa assim para incentivar esse crescimento, né, desses demais setores, especificamente da refrigeração, né, no caso. Essa pergunta ela é uma pergunta difícil. Ela é uma Sim. pergunta difícil porque, historicamente, os municípios eles não estão preparados para trabalhar com política de desenvolvimento econômico. Os municípios, eles historicamente se unem, eles se organizam para prestar aquele serviço básico que todo cidadão ele demanda, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, saneamento básico. A gente não vê cérebros pensantes no poder público para estruturar uma ideia a médio e longo prazo, porque desenvolvimento você não constrói a curto prazo. Você precisa colocar uma sementinha hoje e regando ela amanhã, depois da manhã, para que ela dê um frutinho, e aí tu vai vendo aquele caule nascer, e daqui a 10, 15 anos tu consegue colher o primeiro fruto. É assim que se faz uma política de desenvolvimento econômico. Mas o município não sabe fazer, os atores que aqui estão não sabem fazer. Eu estou apenas 10 meses e já estou saindo, porque o nosso processo político ele também é assim. Ele é um processo democrático, onde o povo elege, e o povo elege de acordo com as suas demandas. Se o povo precisa de mais exame médico, precisa de mais segurança, é isso que ele vai buscar, e aí a política de desenvolvimento econômico ela fica em um segundo plano. Mesmo que se ela fosse bem trabalhada, essas demandas estariam melhor atendidas, mas é difícil do cidadão comum ter essa visão, e a gente tem que ter a noção disso. A gente não pode criticar esse processo, porque ele é fruto da formação da nossa cidadania. Quando nós evoluirmos com a educação, evoluirmos com a visão, com o planejamento, trazermos essas noções para o meio social onde todos nós vivemos, aí eu acredito que as coisas estarão melhores. Posso não observar isso, talvez os meus filhos observem, ou os meus netos. É uma sociedade mais evoluída nessa dinâmica empreendedora, nessa preocupação em gerar emprego e renda, o trabalho, que eu prefiro mais utilizar a palavra trabalho, geração de trabalho, emprego e renda. Então, para ser bem pontual, o município não tem uma visão clara sobre isso, mas não é terra arrasada, como eu digo assim, então vamos cortar os pulsos, porque não. Aí entra o protagonismo da sociedade civil e a força da iniciativa privada. Eu defendo que uma política de desenvolvimento econômico ela pode eclodir, ela pode emanar de cérebros pensantes como o que nós temos no IFSul, de forças qualificadas como nós temos dentro da indústria, do comércio, e esses atores arranjados é que podem impor a política de desenvolvimento econômico para o município. Não esperar que o município apresente a política econômica. O que tu tem para mim, município? Cara, não dá para a gente fazer essa pergunta. A gente tem que se articular enquanto sociedade, instituições de ensino, empresários, e dizer, olha, nós queremos que o nosso município foque nisso, nisso, nisso e nisso. Você que é o nosso gestor, respeite a nossa opinião, a nossa ideia, a nossa visão, que ela é construída com várias cabeças, vamos lá, vamos defender essas bandeiras, porque se tu defender essas bandeiras, o setor produtivo, o setor educacional, a sociedade civil, está contigo, beleza?
Né? Não adianta eu pedir para aquela pessoa que está passando fome, para aquela pessoa que tem uma limitação cognitiva, que ela vá pensar o desenvolvimento econômico ou que ela pense em votar em alguém que pense em desenvolvimento econômico, porque aquilo está muito distante dela. Né? A necessidade imediata dela é a cesta básica, ou é a ficha no posto de saúde, o exame médico, sabe? Então a gente não pode se iludir imaginando que os nossos vereadores, os nossos secretários, os nossos prefeitos vão deixar de atender essas pessoas para atender um empresário que está pensando, não, ele vai, porque ali nós temos a grande massa da população demandando o serviço público. Então, eu sou muito realista em relação a isso. Eu tentei trazer uma visão de desenvolvimento, mas essa visão de desenvolvimento, ela nunca foi imposta, ela sempre foi construída. Eu apresentava em reuniões, vamos falar sobre desenvolvimento econômico, vamos falar sobre desenvolvimento rural, vamos falar sobre indústria, vamos falar sobre turismo, vamos falar sobre... E aí eu ia convidando vários atores que sempre foram representativos na nossa sociedade para que eles se manifestassem e dissessem o que eles teriam para dizer, para a gente ter uma opinião conjunta, para a gente ter uma ideia coletiva, não para ser um programa de desenvolvimento do Cláudio ou do prefeito Giovanni, ou de quem quer que seja, não ser algo pessoalizado, ser algo coletivo, né? E assim eu fui desenvolvendo esse processo dentro da secretaria. Mas confesso que não enxergo que este processo vá ter essa continuidade, infelizmente, nos anos futuros, né? Mas vamos lá, vamos nos unir, vamos trabalhar, poder privado, a educação, a sociedade civil, vão fazer com que as coisas aconteçam. Não podemos jogar toalha, eu sou um otimista. É isso aí, a gente tem que ter esperança, né? Tem que buscar fazer as coisas diferentes. Eu acho que é bem legal. Secretário, assim, a gente tá tentando trabalhar aqui um pouco, né, para entender o setor produtivo, entender as oportunidades, né? E também falar um pouco sobre a questão dos empregos, né, do trabalho nas áreas, né? Então, as meninas aqui, que são futuras técnicas em refrigeração, né, elas têm algumas perguntas para fazer também, né, sobre o setor, sobre a parte de empregos também, né, onde elas vão se colocar no mundo do trabalho, né? Então, elas vão fazer algumas perguntas, né? E lembrando, eu não falei no início, secretário, mas essas perguntas, tá, a gente articulou, inclusive, junto com a comunidade, que nós fizemos um chamamento no Instagram, e várias pessoas, né, fizeram algumas perguntas, a gente tentou juntar e articular elas de uma forma que ficasse melhor, assim, de perguntar, mas então tem várias dúvidas de várias pessoas, até externas ao IFE aqui, né, que eu acho que estão sendo muito bem respondidas, está muito legal, né? Estou recebendo vários elogios aqui dos colegas também que estão participando, né? Então vou passar para as meninas também, que são protagonistas desse processo aí, para fazer as perguntas. Então, Isabela e Verônica, deixo com vocês agora. Boa noite a todos, boa noite, secretário. Eu que vou perguntar, porque a Verônica está com um probleminha no microfone. E como que o jovem ele é visto na inserção de cursos profissionalizantes no município? O microfone está desligado. Beleza, agora sim. Vamos lá. Os cursos profissionalizantes, né, eles precisam ser cada dia mais focados na pedagogia do ensinar a fazer. Eu defendo essa pedagogia. Tu vai procurar no livro e vai achar, não vai. São artigos que eu escrevo a respeito disso, né? Tentar mostrar para os professores e para os alunos o quanto é importante eles saberem fazer. Quando a gente está falando em curso profissionalizante, né? Então, quanto mais eu enxergar um aluno que saiba fazer, mais eu vou respeitar este aluno. Nós estamos nos tornando uma sociedade muito executora, uma sociedade muito prática. Nós tínhamos, há anos atrás, uma preocupação enorme com o conhecimento. E que conhecimento esse? Abstrato. O grande desafio da academia, o grande desafio da universidade, de um instituto federal,
é fazer com que esse conhecimento abstrato, ele chegue até as tuas mãos com concretude, ele se transforme em algo concreto, que tu leia um livro, que tu observe uma teoria, e que tu trabalhe com esse livro, com essa teoria, fazendo algo na prática, mostrando, pô, essa teoria tem implicação aqui, ó, isso aqui deu certo, eu fiz como ali o autor está dizendo, funcionou, beleza. Porque daí a teoria, ela abreviou o teu caminho. É para isso que tu está dentro de uma instituição de ensino, para tu teres respostas mais rápidas aos problemas do dia a dia. Quem não estuda pode conseguir fazer? Pode. Vai demorar muito mais tempo do que tu, mas pode. Pode fazer bem feito? Pode. Vai demorar muito mais tempo do que tu, porque tu já tens as respostas de como se faz para se fazer bem feito, né? Então, esse é o grande desafio. Quando tu me perguntas assim, como o aluno ele é visto, eu te respondo, o aluno ele é visto de acordo com aquilo que ele sabe fazer. Então, muito mais importante num curso profissionalizante do que tu saber falar, do que tu saber se vestir, do que tu saber a roupa que tu vai colocar, ou do rosto bonito que tu vai ter. Muito mais importante que isso é tu executares as tarefas bem feitas. Quanto mais tu mostrar eficiência nesse aspecto, mais respeito, mais valor o teu curso vai ter, né? Quando pegarem a Isabela, faz a Isabela vai lá e mostra como é que se faz. Não, vocês estão errando por causa disso. Vai, Isabela, onde é que tu estudou? Lá no IFSU, fui aluna do Gelson, fui aluna do Guilherme. Então, o teu curso ganha destaque, porque aquele empregador está vendo que tu, Isabela, sabe como fazer. Né? Então, a visão deste aluno profissionalizante está muito ligado a isso. Olha a responsabilidade da resposta que eu quero que tu observes. Se tu vai para o mercado de trabalho, eu te contrato e tu não sabe fazer, o que eu vou dizer? É um gurizão que não serve para nada, essa geração aí não dá para nada, não quer, não serve para nada, vou pegar lá o tiozinho de 40, de 50, de 60 anos, porque ele sabe fazer. Tu entende? Então, a visão preconceituosa que pode existir sobre o jovem que faz um curso profissionalizante é provocada pelo próprio jovem, que não executa da forma como ele poderia executar, ou não aprende a executar, ou, em alguns momentos, não tem a experiência necessária e aí sofre um pouquinho com a execução, precisa de uma ajuda e vai se tornando melhor a cada tempo. Então, essa é a resposta que fica mais clara, assim, para vocês entenderem. Quando eu converso com o empresário, eu observo que os empresários, ele muitas das vezes possuem preconceito com os jovens, tá? A gente imagina assim, ser jovem é muito legal para trabalhar. Depende. Numa indústria tradicional, como é a indústria de Venâncio Aires, é difícil de você contratar ou ver jovens sendo contratados e sendo respeitados. Tá? Por que eu digo indústria tradicional? Porque hoje nós temos uma economia tradicional, que é essa economia que é a matriz produtiva de Venâncio Aires, e nós temos uma economia que ela é nova, que a gente chama de economia 4.0. Ela é uma economia de tecnologia, uma economia de inovação. Hoje tu não vai ver uma pessoa de 40, de 50 anos trabalhando. Tu vai ver todos os jovens trabalhando ali. Essa economia ela é diferente. A nossa matriz produtiva não. A nossa matriz produtiva ela é tradicional. Então, quando tu vais para um chão de fábrica, o cara quer saber se tu é bom na mão na massa ainda. E se tu não mostrar que tu é bom na mão na massa, tu vai perdendo o teu espaço dentro do chão de fábrica. Isso, às vezes, corre com o aluno. Isso, às vezes, frustra o jovem. Isso, às vezes, coloca o jovem perdido, deixa ele meio que sem rumo, porque ele assiste uma live como essa. Ele diz assim, poxa, eu quero trabalhar com ultracongelador, eu quero fazer controle térmico de grandes aviários. E o cara quer que eu fique aqui apertando parafuso de serpentina. Não é isso que eu quero. Dá conta quem aperta parafuso de serpentina. Não. Mas eu quero que tu entenda que vocês estão daqui um pouco estudando, trabalhando, buscando fazer algo diferente, e aqui no mercado de trabalho esse algo diferente ele não é visto. Ou há uma disrupção entre aquilo que o IFSU e o poder produtivo está fazendo. E aí isso gera um problema. Por isso, Gelson, que eu venho defendendo, e professor Guilherme, que haja esse diálogo, porque senão a gente vai
dar habilidades para os jovens que estão além do que o nosso mercado absorve. E a gente não dá habilidades para o jovem que o nosso mercado quer. Aí o jovem é visto como uma mal mão de obra, né? Como uma mão de obra que não presta. Então a gente tem que ter esse cuidado, encontrar esse equilíbrio para que tu saibas, Isabela, que, poxa, aquele cara, ele valoriza o meu trabalho, porque tu está fazendo aquilo que ele gostaria que tu fizesse. Com certeza. Obrigada pela tua resposta. E a outra pergunta seria: qual o retorno socioeconômico dos profissionais da área da refrigeração e climatização formados no FISUL para a comunidade? Eu gosto muito de dizer que nós, em Venâncio Aires, a gente tem a condição de exportar cérebros, né? Nós temos essa condição, que eu defendo que é muito mais importante do que exportar braços. Eu espero que essa metáfora vocês consigam compreender. Estou dizendo que é muito mais importante para nós termos jovens que tenham conhecimento, que saibam como se postar em determinadas atividades, que tenham habilidades e que conciliem todos esses elementos para ocupar o mercado de trabalho. Quando o jovem ele consegue harmonizar todas essas virtudes, bem, aí nós conseguimos fazer com que esse jovem tenha um reconhecimento econômico pelo seu trabalho, pela sua habilidade. E este reconhecimento econômico é essencial para a gente fazer a nossa economia girar. Um bom técnico de refrigeração que fica em Venâncio Aires é um bom salário que é pago em Venâncio Aires. Consequentemente, é um cidadão que vai numa farmácia de Venâncio Aires, que vai num mercado de Venâncio Aires, que vai numa loja de Venâncio Aires, que vai comer um sushi, que vai comer um churrasco, que vai comprar uma carne mais apurada, que vai comprar um lanche de mais qualidade, porque um profissional da área de refrigeração e climatização que seja diferenciado, que tenha aquelas habilidades que eu retratei para vocês, ele é bem remunerado no mercado. Então, ele é essencial para a nossa dinâmica econômica, para que a gente curta este benefício. É o mesmo que eu estava falando da exportação, estão lembrados? Que a gente se aproprie desse ganho deste profissional. Eu prefiro ter 10 técnicos de refrigeração bombando, cara top, do que ter 100 safristas. Porque 10 caras top de refrigeração ganham mais do que esses 100 safristas. Entende? E aí a importância de nós termos esses 10 caras top de refrigeração aqui no município de Venâncio Aires, trabalhando aqui no município de Venâncio Aires, não sendo exportados para trabalhar em São Paulo, para trabalhar em Curitiba, para trabalhar em Porto Alegre, para trabalhar gerando esse valor agregado para outros setores produtivos, para outros arranjos produtivos que não o nosso. Né? Então, essa sintonia a gente precisa estar cada vez mais afinando para que o efeito seja observado por todos nós. Essa é a minha visão da importância de vocês dentro deste cenário econômico que nós vivemos atualmente. Gelson, o papo tá bom, Gelson, tu pode ir continuando aí, vamos continuar, que agora eu tô empolgado aqui, agora vamos. Não, então tá. Então vamos tocar aqui, a gente está gostando bastante também. Né, os professores aqui estão dando os parabéns, secretário e o pessoal do projeto aí, professora Janete, professor Christian, Angelita, professor Fábio, Josiane, professor Fabrício também. Alguns têm algumas perguntas depois, que o professor Fabrício que fez uma pergunta, que depois mais no final a gente vai puxando ali dos comentários as perguntas, tá? Mas está elogiando muito e agradecendo a participação. Pergunta do professor Fabrício, eu já fico meio que aqui. Secretário, seguinte, eu acho que é muito legal, né, essa questão aí de falar dos estudantes, né, de uma formação mais integral, né, e a gente sempre busca isso aqui na instituição, né, várias vezes a gente conversou já, né, a gente conversou em outros momentos aí sobre isso, sobre essa formação integral, né, a gente tem, inclusive a professora Josiane, né, da Luz, ela trabalha com empreendedorismo junto com o professor Jean, eles têm um trabalho aqui onde eles têm que desenvolver algum produto, né, montar todo o processo para poder defender esse produto para uma banca, né, então é bem interessante essa pegada que a gente tem, né, da formação mais integral do estudante aqui no campus. Tá? Por quê? Porque a gente entende
né, que eles também vão sair como técnicos, mas podem sair empreendedores, né? Podem empreender, podem empregar em Venâncio também, né, trazer novas tecnologias, enfim. Tá. Nesse sentido, eu tenho uma pergunta, né, voltada mais ao empreendedorismo, né, que é assim, o porquê empreender em Venâncio, né? Quais são os incentivos de empreender em Venâncio para esses nossos jovens que daqui a pouco vão desenvolver tecnologia ou alguma coisa? E quais são as etapas para eles abrir a empresa deles, né, ou começar o negócio deles em Venâncio Aires? Beleza. Eu observo alguns processos de formação, né, há um bom tempo. Eu sou professor universitário desde 2002. Então, desde 2002, eu estou dentro de várias academias e tive muito envolvimento com formações pedagógicas. Eu ensinava os professores a serem professores. Isso é bacana, né? A gente ter a condição de ter um aluno que é professor é uma honra sempre. A gente sempre diz isso. E dentro desses processos de formação, tinha um assunto que sempre vinha à tona, Gelson, que era a capacidade de você ser empreendedor dentro daquilo que você está disposto a trabalhar ou a fazer. O empreendedor, ele pode ser um jovem da refrigeração, ele pode ser um diretor do IFSU, ele pode ser um professor do IFSU. O comportamento empreendedor é algo que me fascina, é algo que me encanta, e ele não necessariamente está ligado a você ter uma empresa, né, que é uma visão até equivocada. Do ponto de vista jurídico, empresa é atividade econômica organizada exercida profissionalmente por alguém, que se chama empresário. Então, veja, atividade econômica organizada. Então, para fins de direito, empresa não é algo que você possa ter, é algo que você faz. O empresário é aquele que exerce empresa. Veja que legal, o empresário não é aquele que tem empresa. O empresário, ele pode ter um estabelecimento empresarial, mas a empresa é a atividade. Então, quando você opta por sair de uma faculdade, de uma academia, de um instituto federal, e você opta por ser um empresário profissional, aí eu vou trabalhar empreendedor e empresário como sendo, né, algo correlato. Eu já disse, o comportamento empreendedor vai além disso. Eu não preciso ser empresário para ser empreendedor, eu não preciso ser empreendedor, não preciso ser como um empreendedor, um empresário, não é necessário, né? Mas se você quer ser um empresário, este comportamento empreendedor tem que estar muito aflorado em você. E aí nós temos estruturas no município que lhe permite mostrar qual é o passo que você precisa dar para estar se tornando um empreendedor empresário, né? E o primeiro passo a gente sempre orienta para os jovens que procure a Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor, ela é um local que fica subordinado à minha secretaria, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, e ali ela é a porta de entrada da atividade empreendedora no município. Quando eu assumi, nós tínhamos acabado de ganhar o selo bronze, e este ano, por uma série de reformulações que nós fizemos, ela ganhou o selo ouro da FNQ, que faz a certificação em parceria com o Sebrae, né? Então nós conseguimos obter um selo ouro. O que significa? Você chega ali, você tem todo o trabalho de assessoria que você precisa ter para dar o primeiro passo ao seu negócio. Eu preciso de um contador para ver como é que vai ser a contabilidade, eu preciso de um advogado para ver se o meu produto vai estar adequado às regras do jogo, eu preciso ter um cara de marketing para me ajudar a criar algo. Tudo tem ali de graça, você não gasta R$1 para isso. Você tem toda essa assessoria de forma gratuita, além do apoio burocrático, né, para verificar se aquele seu negócio ele pode se estabelecer em tal lugar, se a vigilância sanitária permite, se tem a condição de o Código de Posturas aceitar também que ali naquele lugar tenha, por exemplo, uma oficina, alguma coisa nesse sentido, se o bairro é adequado a isso. Então, a Central do Empreendedor é a porta de entrada. Ali você tem todos os passos. E ali também você vai já começar a ter conhecimento de todas as políticas de incentivo que existem no município para empreender. Desde microcrédito até programas mais avançados de incentivos fiscais e econômicos que também estão atrelados à nossa secretaria em virtude de uma lei municipal que nós temos que se chama Venâncio Sem Fronteiras. É uma lei bastante agressiva
que atrai muitos investimentos. Ainda hoje a gente está aguardando aí que na Câmara Municipal 3 empresas sejam incentivadas, né? Hoje, Gelson, foi o nosso projeto de lei da inovação, da tecnologia de inovação, dá para ser deliberado hoje, vamos ver o que vai surgir, e um dos compromissos que eu tinha era estar atento a essa discussão aí, né? Mas esse é o cenário, Gelson, é assim que a gente vem trabalhando para fomentar o empreendedorismo. A atividade empreendedora, pelo meu ponto de vista, ela é a mais libertadora de um modelo de Estado Democrático de Direito. O modelo de Estado Democrático de Direito, ele é um modelo que fica entre o socialismo e o capitalismo pleno. Quem vai estudar a ciência do Estado, depois o professor Fabrício aí pode ajudar nessa compreensão, né? Quem vai estudar a ciência política, o Estado Democrático de Direito, ele busca conciliar um modelo de Estado social com um modelo de Estado liberal. É difícil, é difícil. E aí, às vezes, ao longo da história, a gente vê tensões, muita gente puxando para a igualdade, puxando para o aspecto social, outros puxando para a liberdade, puxando para o livre-arbítrio. Então, aí a gente tem as discussões de esquerda e de direita, ou de centro-esquerda, centro-direita, ou de centrão, e assim vai. Mas por causa desse modelo de Estado. Então, o nosso modelo de Estado hoje, ele, de uma forma bastante objetiva, tem que buscar conciliar as questões sociais com as questões liberais. O que eu defendo, eu, Cláudio, defendo? Que o empreendedorismo, ele é uma boa forma de nós nos emanciparmos. Por quê? Relação de emprego tem um elemento que caracteriza a relação de emprego, que se chama subordinação. Então, quando eu me apresento como empregado de alguém, eu estou aceitando ser subordinado a este alguém. É importante? Para muitas pessoas é essencial. Mas quando tu és empreendedor e empresário, tu não te subordina a ninguém. Tu não tem emprego, tu tem trabalho. Por isso que eu diferencio os conceitos de emprego e trabalho. Porque aqui a atividade empreendedora, ela te dá a liberdade para que tu possas trabalhar manhã, tarde, noite, de madrugada, que tu possas tirar um descanso numa terça-feira de tarde, que tu possa curtir com a tua família sábado e domingo, mas que tu também possa optar por trabalhar sábado e domingo. Algo que, com a atividade empregada, nós não temos essa liberdade. Tu tem uma hora para entrar, uma hora para sair, uma hora para comer, uma hora para voltar, uma hora para isso, uma hora para aquilo. Se tu tem que trabalhar tal horário, tu tem que trabalhar tal horário. Então, essa disciplina do emprego, nós não temos na atividade empreendedora, mas não significa dizer que o empreendedor ele não vai ser disciplinado, que ele não vai ser... Não, nada a ver. Ele pode obrigatoriamente estabelecer as suas rotinas por ele, sem depender de ninguém. Por isso que eu defendo demais a atividade empreendedora, porque eu acho que ela é emancipadora, ela colabora demais para o desenvolvimento. Quanto mais empreendedores nós formos, mais condição de desenvolver nós teremos. E aí, quando eu falo em desenvolvimento, vamos deixar bem claro que a palavra desenvolvimento, ela é diferente do crescimento, tá? Não adianta eu estar faturando 100 mil por mês e eu não conseguir ter tempo para o meu filho, para minha filha, eu não conseguir ter tempo para eu ter um lazer, para eu cuidar da minha saúde. Então, eu cresci economicamente, vamos assim dizer. Mas eu não estou com esse crescimento sendo feito de forma sustentável. Então, não é desenvolvimento. A palavra desenvolvimento, se eu pudesse resumir, seria crescimento sustentável. Eu tenho que aumentar o meu faturamento, mas, ao mesmo tempo, melhorar a minha qualidade de vida, ter mais tempo para minha filha, ter mais tempo para mim, ter mais tempo para apreciar as coisas da natureza. Isso é desenvolvimento. Então, às vezes a gente confunde. Nós estamos crescendo. Nós podemos crescer, aumentou o faturamento da empresa. Mas está todo mundo sofrendo mais. O empregado está se matando mais, o empresário está se matando mais, está todo mundo morrendo mais. Então, nós só estamos crescendo, nós não estamos desenvolvendo. Então, essa diferença entre crescimento e desenvolvimento é importante também para que a gente possa defender aí o empreendedorismo e a empregabilidade. São duas coisas importantes. Eu
pela minha visão, valorizo mais o empreendedorismo do que a empregabilidade. Eu acho uma questão muito interessante isso, né, secretária? É a qualidade de vida, né? Qual a qualidade que a gente tem no nosso trabalho? O trabalho faz parte da vida de todo mundo tem que, né, tem que trabalhar, mas escolher a forma, né, escolher a maneira que vai trabalhar, né, e se desenvolver enquanto pessoa também, né, enquanto cidadão, enfim, para a sociedade, eu acho importante também. Acho que foi muito legal, acho que fica já uma mensagem aí para a galerinha, né, que está começando, né, para pensar um pouco nessas questões. E, bom, secretário, falou em inovação, né? Eu acho que a inovação é importante, né? A questão da gente trabalhar, tem esse projeto aí que tive a oportunidade de participar junto, né? E foi muito legal, foi motivador, né? Porque a gente, né? Aquela questão de esperança, a gente tem a esperança, ver uma luz lá, de daqui a pouco fazer diferente, né? De ser um país diferente, porque a gente vai poder desenvolver tecnologias, eu sempre penso nisso, né? De a gente poder exportar tecnologias, que legal, né? Com essas mentes pensantes aí que a gente fala, né, não só mão de obra, mas mentes pensantes que a gente tem, né, na região aqui, que eu acho que a região é muito rica, né. Então, nesse sentido, secretário, eu queria que tu falasse um pouco da lei de inovação, né, falar como é que está essa tramitação, que nem hoje vai ser, né, trabalhado na Câmara, né, e falar um pouco dessa lei, o que ela vai trazer, né, de benefícios aí para quem quiser inovar, como é que ela vai se dar, né, nesse projeto aí que está sendo construído e vai ser votado hoje. Eu até agora aqui tô vendo e já estão me mandando áudio aqui, né, os vereadores, porque o trabalho que você faz com o vereador de situação e de oposição, né, então eles já estão aí, eu estou aqui participando com vocês, não escutei ainda, mas já vi que tem uma série de áudios ali dos vereadores. A nossa lei de inovação, né, Gelson, é um processo criativo, feito a várias mãos, a muitas mentes pensantes, né, da área de tecnologia e inovação, acho que isso é importante se destacar. É um projeto que saiu aí confeccionado depois de uma discussão de meio ano. Importante os alunos saberem que os professores também têm aula, né? Nós tínhamos um curso de formação em ecossistema de inovação, participávamos ali, debatíamos, aprendemos muito nesse processo, isso é importante. E essa lei, ela tem um grande diferencial, que é montar um conselho municipal de tecnologia e inovação, levando para dentro desse conselho instituições de ensino, como o IFSU, representantes dos empresários que atuam com a área de tecnologia e inovação, representantes da sociedade civil, para que a gente tenha um protagonismo coletivo, naquela ideia de que não se faz uma política pública com a mente de um homem só, né? A ideia é levar para a prática, né? Aquela abstração que eu estava dizendo, que a gente aprende, os conselhos, para dar uma aulinha rápida, né? Os conselhos, eles acabam sendo institutos que ingressam na nossa gestão pública na década de 80, década de 90, quando sim o governo PT assume aí as suas posturas e a gente observa uma série de evolução nesse sentido. E um dos maiores pensadores do mundo a respeito do conselho é Norberto Bobbio, um cara que ensinou para todos nós como a democracia ela pode ser mais efetiva quando a gente ocupa esses espaços de tomada de decisão. E assim os conselhos foram nascendo. E é uma pena que até então nós não tenhamos um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, né? Que ali não se discuta política de tecnologia e inovação, que a gente não tenha a condição de estarmos reunidos com cérebros pensantes, mostrando para os nossos gestores qual o caminho melhor a seguir no que diz respeito à inovação e tecnologia. Então a lei vem, num primeiro momento, para a gente criar este ambiente, que é um ambiente importante, é um ambiente definidor de políticas públicas em prol da tecnologia, inovação e do desenvolvimento econômico. O outro aspecto da lei, a outra finalidade da lei, é estabelecer uma política de incentivos para as empresas que queiram investir em tecnologia e inovação e que elas consigam se aproximar do setor acadêmico para esse fim. Então, nós estamos ali trabalhando uma série de incentivos que poderiam repercutir no ingresso de valor direto, né, no investimento de capital direto para projetos acadêmicos. Esse é o meu grande sonho, né, que a gente conceda um incentivo para uma empresa que
paga 40, que paga 50 mil de IPTU, porque ela vai desenvolver uma patente e ela vai desenvolver essa patente em conjunto com o IFSU. Então, se ela sabe que no ano de 2022 ela pode ganhar 50 mil de desconto de IPTU, ela pega esse valor e chama o Gelson, chama o Guilherme, olha, Gelson, Guilherme, o que a gente pode desenvolver que eu tenho que criar uma patente, né? Vamos lá, vamos pensar num ultracongelador, porque a gente está vendo, vacina vai precisar disso, a gente quer um ultracongelador, me ajudem a fazer algo parecido e eu tenho 50 mil para investir. Então, essa é a nossa expectativa, que a gente tenha essa condição de fazer a coisa acontecer com a lei de inovação. A lei de inovação também traz alguns conceitos bacanas, que são conceitos que estão em sintonia com a nova economia, o que é startup, o que é spin-off, a gente estava discutindo em relação a isso, né? Os parques tecnológicos, ecossistema de inovação, nós temos vários elementos novos no nosso ordenamento jurídico para trabalhar dentro desse contexto. E ela faz a interlocução com o Fundo Municipal de Tecnologia e Inovação, esse fundo que já está criado, nosso Fundete, né, e aí ela permite a gestão desse fundo. Hoje nós atendemos uma empresa que disse, olha, eu quero doar o valor de 1% do meu imposto de renda, e hoje a gente só pode abater esse 1% se doar para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, da Criança e Adolescente, do idoso, ainda não se pode para o Fundo de Tecnologia e Inovação. Quando puder, imagina que barato, Gelson e Guilherme, as meninas que estão nos assistindo, a gente poder absorver 1% que essa empresa, uma empresa que fatura 300 milhões por ano, 300 milhões por ano, paga de imposto de renda um valor muito interessante. Esse 1% calculado ali pelo gestor equivale a quase R$1 milhão. Imagina a gente ter R$1 milhão num fundo para investir em tecnologia e inovação. Olha que maravilha seria isso, né? Então a gente está trabalhando para tentar alcançar esse nível. Não, muito bom. E depois mande notícias aí de como é que foi a votação, né? Como é que foram as coisas aí, que agora a gente está na expectativa também. Secretário, agora eu vou passar para as meninas também. A Isabela quer fazer mais uma pergunta, né? Que eu acho que a gente está... Depois vou ver algumas outras perguntas aqui, né? Fora um pouco do nosso roteiro. Tem a pergunta do professor Fabrício, que eu vou fazer depois da Isabela. Mas, Isabela, então, essa pergunta foi construída por elas e por mais outros estudantes do IFE, né? E querem... Passo para ti, Isabela. Tá bom. Quais as habilidades necessárias que um jovem que pretende ingressar no mercado de trabalho, seja ele como estagiário ou primeiro emprego, deve possuir além das habilidades técnicas? Beleza. Essa pergunta ela é muito inteligente, Isabela, e interessante também, sabe? Porque a gente vem observando no mercado de trabalho uma diversificação de demandas. Quando me perguntam isso, porque eu tenho um escritório de advocacia, né? E aí quando me perguntam como é que eu monto a minha equipe, eu respondo como se eu fosse um jogador de futebol. E aí quando tu me perguntou, eu fiquei, e agora como é que eu vou responder isso para a Isabela, né? Que daqui a pouco não entende nada de futebol. Num time de futebol, tu tem um cara que tu tem que contratar, que ele é alto, ele tem que ser alto porque ele vai ser o goleiro. Aí tu tem um meio-campo que não pode ser muito alto, porque se ele for muito alto, ele vai ser mais lento, e o teu meio-campo ele tem que ser mais agressivo, então tu vai contratar um cara com uma estatura mediana, né? E aí se tu vai montar uma equipe que tu vai querer ter ponteiros velozes, tu também vai investir num cara mais baixo ainda, para que ele tenha perna curta e saiba correr rápido, né? E aí tu vai formando a tua equipe de acordo com perfis diferentes, né? Então, quando tu vem com uma pergunta como essa, bastante ampla, bastante genérica, eu preciso fazer essa metáfora para tu entender que as habilidades que o jovem precisa ter, elas têm que estar em sintonia com aquilo que o empreendedor quer que o jovem tenha. Vou tentar me explicar. Quando tu vais buscar uma vaga de trabalho em um escritório de advocacia, mesmo como estagiário, mesmo como, né? O que aquele escritório quer? Essa é a primeira pergunta que tu tem que se fazer, né? Para ver se tu vais poder te encaixar naquele perfil que aquele escritório quer. Tu vai para uma fumageira, o que aquela fumageira quer?
Será que eu tenho aquelas habilidades? Porque é muito variado isso. Eu quero que tu entenda essa circunstância. As demandas, as exigências do empresário são muito variadas. Se eu tenho uma loja, eu vou querer ter uma menina ou um menino que saiba como falar, que saiba como se postar, que saiba convencer uma pessoa pela oratória, que tenha uma empatia, que tenha uma criatividade nessa fala, né? Desde que ele seja um vendedor. Agora, eu posso apresentar um currículo para uma loja e não ter nada disso se a loja quer o quê? Um controlador de estoque. Ou se a loja quer um financeiro. Tu entende o que eu quero dizer? Por que eu falo essa observação? Porque quando eu era professor e estava muito dentro da faculdade de Direito, agora eu não estou mais, os alunos me perguntavam o que eu preciso ter para estar dentro do teu escritório. Eu disse, cara, depende. Depende do cliente, depende do ciclo que eu estou vivendo, depende da forma como o meu escritório está se posicionando no mercado, porque às vezes eu quero um jovem que saiba escrever muito bem, que tenha uma ótima redação, que consiga colocar suas ideias no papel, que saiba de gramática, que saiba de acentuação. E aí tu vai dizer, mas tu não precisa de alguém que fale. Eu aprendi que para você ser um bom advogado, você tem que falar. Não, isso é mentira. O que te disseram é uma bobagem. Né? Porque dentro do meu processo de produção, eu quero alguém que seja concentrado, que respeite os prazos, que saiba como produzir, que saiba como elaborar, porque essa pessoa nunca vai atender um cliente. Agora, se eu quiser um jovem advogado para que me ajude no atendimento ao cliente, aí sim, aí eu vou querer que ele tenha uma boa oratória, que ele saiba como concatenar as palavras, que ele tenha uma experiência de vida, que ele possa conversar com aquele cliente sobre coisas da vida, que ele tenha cultura, que ele tenha informação. Então, isso é muito variado. Como regra geral, eu já antecipei para vocês, como nós estamos numa sociedade muito executora hoje, a base é o que você sabe fazer. As habilidades mais observadas num jovem é o seu fazer. Se tu vai ser contratada para estar no financeiro, tu sabe mexer com Excel? Tu sabe mexer com Excel, tu sabe fazer uma planilha, tu sabe usar uma calculadora científica, tá? Então esse é o trabalho. Se tu vai trabalhar numa área de marketing, tu é criativa? Me mostra aí o que tu já fez de algo criativo para eu ver se eu posso te contratar. Não adianta tu me dizer que tu é criativa. Mostra, traz o teu currículo aí, os desenhos ou o trabalho que tu já fez. Ninguém faz isso num currículo, né? Ninguém coloca num currículo exatamente as suas criações quando quer fazer parte de um processo criativo, de escolha de um processo criativo. Coloca lá curso de designer no IFSU. Cara, não me importa se tu tem curso de design no IFSU. Eu quero saber o que tu já fez como design. Me mostra o teu traço, me mostra o teu estilo. Eu contrato os meus estagiários mandando eles escreverem redação. Não adianta ele me mostrar que ele tem curso de português em Oxford, tá? Escreve um artigo aí sobre Lei Maria da Penha, escreve um artigo aí sobre pena de morte, deixa eu ver as tuas ideias. Então eu faço assim meu processo de seleção. Eu quero saber o que ele sabe na prática, efetivamente. Tá? Eu diria que hoje a maior procura é por essas habilidades. Então, para que tu saibas o que cada um quer, é importante que tu observes o perfil desse empreendedor, desse empresário que está te contratando. Isa, quer fazer a última? Vou fazer sim. Vai falando aí, deixa eu só botar para carregar aqui o computador, porque senão... Tá bom. Qual seria o recado que você deixaria para os jovens que estão pensando em se matricular em um curso técnico e para aqueles que estão cursando, estão se formando já? Legal.
Eu sou um entusiasta dos cursos técnicos, tá? Eu venho defendendo há mais tempo que as nossas universidades tradicionais, elas estão dissociadas da realidade. Elas estão formando alunos que não têm condições de serem absorvidos no mercado de trabalho. As universidades tradicionais estão focadas em cursos tradicionais que não têm mais demanda. E o pior de tudo é você estar focado num curso tradicional sem saber fazer. Olha a pedagogia que eu falei, pedagogia do ensinar a fazer, né? Então, você está se formando em administração e não sabe administrar uma empresa. Você está se formando em direito e não sabe advogar. Você está se formando em medicina e não sabe ser médico. Entende? Então, o que eu digo para um aluno que queira encarar um curso profissionalizante, um curso técnico, né, que queira, ou que esteja discutindo, optando, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. O curso técnico, o curso profissionalizante é a porta de entrada do mercado de trabalho. Em alguns países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, a gente tem as community colleges, que são escolas comunitárias, onde você dá faz aquele step, né, daquele passo ali, você fica 1, 2 anos para aprender um fazer, aí tu aprende um fazer, se tu conseguiu mostrar ali que a tua habilidade está legal, tu evolui, tu vai para uma outra área e tu pode te qualificar. Por exemplo, lá eles têm os paralegais, vou falar da área do direito. Então tu aprende coisas de estagiário de direito, né, como tirar uma cópia, como fazer uma petição, como acompanhar um advogado numa audiência, como assessorar um juiz, como assessorar um promotor. Se tu passou naquela etapa ali do paralegal, e tu pode ser um auxiliar jurídico, né, e tu passou, tu tá evoluindo naquilo ali, aí tu pode fazer uma faculdade de direito. Aí tu vai ser um advogado, daí, ou um juiz, ou um promotor, né, mas tu tem aquele step, tu tem aquele passo ali que tu faz naquela escola comunitária, tu te torna um paralegal, daí tu evolui, né. E ali se ensina efetivamente o fazer, se ensina, né, a atividade pontual daquilo que tu estás te comprometendo. A gente já teve aqui o professor Gelson colocou uma situação interessante, os nossos alunos, eles podem ser empreendedores, exatamente, tu dá um passo, aprende algo, né, que está atrelado à tua atividade, e daí daqui a um pouco tu diz, agora para eu ser um empresário, eu acho que eu tenho que aprender mais sobre administração, eu tenho que aprender mais sobre contabilidade, eu tenho que aprender mais sobre direito, daí tu dá o segundo passo, agora tu começou com um fazer, isso é importante, né, começar com um fazer, porque a grande missão das escolas profissionalizantes, das escolas técnicas, é dar valor a isso, às habilidades, vou repetir, as habilidades elas são a concretude da teoria, a concretude da abstração. São as habilidades que vão fazer com que aquele conhecimento teórico se transforme em algo efetivo na prática. O curso ele vai ser melhor ou ele vai ser pior se você conseguir apropriar esse conteúdo e transformar esse conteúdo em algo relevante para a vida das pessoas. E como que você transforma esse conteúdo em algo relevante para a vida das pessoas? Fazendo, né? Executando, mostrando na prática qual é o resultado daquilo que você está aprendendo. É nisso que eu acredito e é essa mensagem que eu daria para o jovem que está ingressando num curso técnico profissionalizante, que ele esteja ali imbuído com o interesse de aprender a fazer. Não sei se o Gelson, se o Guilherme, dentro da sala de aula, ensinam dessa forma, mas eu, como professor que sou, defendo muito que os alunos sejam muito mais práticos do que teóricos, saibam muito mais a fazer do que a escrever ou a pensar, né? Embora seja importante isso, não estou dizendo que não seja, né? Mas a habilidade, o fazer, é mais relevante do meu ponto de vista. É isso aí. Não, a gente, até tocando nesse assunto, né, que faz parte, então, educação, né, e sociedade, trabalho, a gente faz esse vínculo, né, algumas coisas que nós vimos trabalhando aqui, secretário, fala aqui no curso de controle de processos, né, no curso de refrigeração, aqui do campus, nós temos em vários anos, nós temos projetos, né, e alguns projetos integradores de várias disciplinas, onde eles têm que desenvolver alguma coisa, né, colocar a mão na massa, ver qual vai ser a aplicabilidade daquilo que eles estão fazendo, né, pensar, né, além
do caderno, também da apostila, né? O professor Guilherme, lá no 4º ano, agora, né, eu trabalho a disciplina de automação, ele trabalha a disciplina de refri, a gente tem, junto com outros professores, articulado as disciplinas para fazer alguma coisa, né? A professora Josiane também tem trabalhado com a gente. Então, essa articulação a gente também acha interessante, né? O aluno aplicar, desenvolver e inovar também, né? A gente pensa sempre fazer alguma coisa diferente, porque olhar para o mundo e ver o que a gente está precisando para resolver aquele problema, né? A capacidade de resolver problemas é muito importante, a gente trabalha muito também no curso lá. Então, são coisas que a gente está trabalhando e tentando desenvolver, né, para fora. E esse contato aqui está sendo, assim, ótimo, acho, para nós professores, né? Temos uma visão mais do setor, os estudantes também, ver onde é que eles vão atuar, né, no futuro, né, nesse mundo do trabalho que a gente fala, no mercado, enfim, né, nesse sentido. Então, eu queria ler algumas frases ali do chat, né? Professor Fábio dando parabéns para todo mundo, para o secretário, professor Christian também, né? Professora Janete, professora Josiane, parabéns a todo mundo, professora Angelita da Rosa, professor Jordan também, trabalha conosco no curso de refri também, junto lá na parte de elétrica, até as gurias têm aula com ele, estão desenvolvendo projeto agora, né, meninos, de refrigeração. Então, todo mundo. E o professor Fabrício também, né? O professor Fabrício, então, deixou uma pergunta agora, secretário, né, que eu acho que está legal agora para a gente já ir caminhando o final do... São vários professores conhecidos, eu quero deixar para todo mundo, vários professores conhecidos. Mas o Fabrício é em especial, foi um dos primeiros caras que eu conheci em Venâncio Aires, então eu tenho um carinho muito grande por ele, quero saudá-lo como um bom gremista que é e sofredor, né? E ele se prepare, porque quarta-feira tem mais um tombo grande. Concordo. O Fabrício está perguntando o seguinte, que eu acho que é legal, né? Que a gente viu aqui as várias ideias, né? Vários projetos de futuro para Venâncio aí, que enquanto secretário, né? Teve, né, Cláudio, para o Venâncio, mais para frente, movimento Venâncio 4.0, né? Pensando Venâncio para o futuro. Deixa eu buscar aqui a pergunta do nosso professor Fabrício. Aqui, ó. Então ele perguntou o seguinte, ó. Quer saber se tu pretende desenvolver, né, ou continuar desenvolvendo esses projetos, né, desenvolvimento econômico e social, agora que está saindo, né, em outros municípios da região, agora que está saindo da gestão do município de Venâncio. Se tu tem essa perspectiva de desenvolver essas atividades, desenvolvimento econômico e social em outros municípios. O Fabrício sabe, eu comecei em Venâncio no início dos anos 2000, em 1999, eu comecei a atuar em Venâncio, eu sou natural de Porto Alegre, e o Fabrício foi um dos meus primeiros amigos em Venâncio, por isso que eu brinco bastante, ele tinha uma agência de publicidade, fez todo o meu trabalho ali de divulgação do escritório logo no início da minha carreira profissional, ele, o Sandoval, guardo no coração essa turma aí. Confesso a vocês que há pouco tempo fui convidado para fazer parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul e, como um técnico dessa secretaria, está estabelecendo alguns projetos ali em âmbito estadual. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul ela vai ser desmembrada, né? Então ela vai ter a Secretaria... Hoje ela vai ser DETUR, ela é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então ela vai ser desmembrada agora no final do ano, e vai ficar a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles estão formando uma equipe técnica, né? Vários colegas estão sendo sondados, estão sendo procurados, o meu nome tá nessa discussão, mas Fabrício e turma, os meus projetos hoje, eles estão atrelados a Venâncio. A minha ideia, Gelson e Fabrício, é que a gente consiga tornar os nossos atores protagonistas do processo de desenvolvimento. E os nossos atores, que eu considero, são empresários, sociedade civil e instituições de ensino. Né? Nós não podemos depender do poder público para fazer o desenvolvimento econômico acontecer. Se nós conseguirmos mobilizar esses atores, e aí sim, trazer o poder público como sendo um apoiador para essas iniciativas e não o propulsor dessas iniciativas. Porque eu, quando estive na secretaria, eu me tornei muito propulsor, porque estava dormido. O processo de desenvolvimento econômico, a política, também não é nenhuma crítica aos secretários anteriores, não é, por favor, não quero que entendam assim, né? Mas a secretaria ela não era protagonista do processo de desenvolvimento.
E nós, aos pouquinhos, colocamos ela como protagonista desse processo de desenvolvimento. Porque o objetivo é aprofundar as relações com o professor Christian, com o professor Gelson, com a Fabiana da Venax, com o Júnior Haas da Madeireira Haas, com o Robert Jones da Tabacum, é fazer um elo de ligação entre esses atores, aproveitando, claro, o prestígio, aproveitando a condição de ter estado na secretaria e de conseguir ser um mediador e facilitar esse processo. Eu acho que nós temos poucas mentes pensantes no município que estão dispostas a fazer isso. E essas poucas mentes, quando eu falo em poucas mentes, veja bem, nós temos 72 mil habitantes. Quando eu falo em poucas mentes, eu estou falando em professores do IFSU, professores da Unisc, alguns empresários do setor, eu não estou falando em 100 e poucas pessoas. São poucas, mas são muitas. Vocês me entendem? São poucas, mas são muitas qualificadas mentes que podem nos permitir que este sonho, aos pouquinhos, se torne realidade. Então, os projetos de desenvolvimento, Fabrício e equipe que eu estou pensando em implementar aí no município de Venâncio, são do município de Venâncio. Eu estou pretendendo ficar no município de Venâncio, me consolidar ali e amadurecer essa aproximação e esse entendimento entre os atores. Essa é a expectativa. Como tudo, né, a vida ela dá volta, são ciclos, a gente está encerrando o ciclo na secretaria, vamos iniciar um outro ciclo agora, na iniciativa privada, para fomentar esse desenvolvimento. Espero que dê certo, espero que a gente consiga aí fazer com que essas mentes pensantes se juntem com os nossos alunos que estão saindo do IFSU, outros que já estão no mercado de trabalho mostrando para que vieram, para que a gente possa amadurecer ainda mais esse ecossistema, eu vou chamar ecossistema de desenvolvimento econômico internacional. Aí que eu tô recebendo aqui a mensagem do professor Fabrício. Ele agradece as saudações futebolísticas e quer dizer que fica feliz que tu vai continuar em Venâncio Aires trabalhando aqui conosco na região, tá? Essa é a mensagem que ele mandou. Mandou um abraço. Então, pessoal, não sei se algum dos colegas quer... A gente já tomou bastante tempo de secretário aqui, já passou dos 45, 50 minutos que a gente tinha proposto, né, secretário? Mas, como disse, pode ir, já foi 1h30 aí, passou de 1h30, né? Não, vocês me empolgaram aqui, eu fiquei empolgado. E aí, a gente também... agora que eu reparei uma coisa, eu comecei com a luz natural e eu fui me olhar agora no cantinho da tela, eu estou ficando cada vez mais escuro aqui, né? Agora eu estou sumindo aqui, e vocês não me falaram nada. Não, vai indo. Então, pessoal, eu quero deixar para os colegas também agradecer. Eu quero agradecer, secretário, então, pela oportunidade de estar aqui, né, de trocar, de bater esse papo, trocar algumas ideias, né, motivar. Acho que a gente saímos todos motivados aqui, né, entendendo um pouquinho mais desse mundo aqui da região, do setor produtivo aqui da região. É muito legal. A gente tem a proposta agora de conversar um pouco com profissionais, de repente com empreendedores da área da refrigeração também, até te convido, secretário, a nos ajudar com essa ponte aí, com os empresários aí da região, para a gente daqui a pouco montar uma live aí, conversar um pouco sobre o que acontece dentro da empresa diretamente, né, que eu acho que vai ser muito legal isso, para a gente poder também, né, mostrar que a refrigeração, né, é um caminho legal, é um caminho necessário, que a gente vê, todo mundo fala, né, a gente falou, ninguém vive sem um ar-condicionado hoje, ou vive, mas passa muito calor, né, com essas mudanças que a gente tem no Rio Grande do Sul, aí, principalmente, né, tá atrelado a tecnologias, a inovação, a novos nichos de mercado também, aí que a gente vai procurar. Então, obrigado, secretário, passar a palavra para os colegas, boa noite aí, boa semana. Eu gostaria de agradecer, então, ao secretário Cláudio, né, muito obrigado por disponibilizar o tempo aí para nos ouvir, né, para a gente ter esse bate-papo, né. E como o Gelson falou, cara, é muito importante assim, a gente conversar não só entre nós, como a gente brinca, né? É bom o aluno ouvir não só do professor, né? Mas ouvir de uma forma geral, né? De como é que funciona, qual a importância, né? do segmento, né? Da refrigeração e da climatização e não só no município, não só na região, mas na sociedade como um todo, né? Como o Gelson falou, né? O ar-condicionado é extremamente importante, mas para o conforto, digamos assim, mas a gente tem, e aí o senhor citou vários exemplos aí, né,
de processos que envolvem a refrigeração, envolvem a climatização, que são importantes para o crescimento e para o desenvolvimento sustentável, então, né, da nossa sociedade, das empresas, dos processos e tudo mais, né. Então, é importante, assim, envolver esse projeto. Ele nasceu dentro do IFE, mas ele é um projeto de extensão, ele envolve a sociedade, né? Então, acho que com essa live, com essa conversa que a gente está tendo, né, e com a sua ajuda, obviamente, a gente consegue abranger mais pessoas, né, com transmissão no YouTube e tal, a gente consegue abranger mais pessoas da área, mais interessados, né, que futuramente, quem sabe, gostariam de se profissionalizar nessa área, gostariam de atuar, e ver que é amplo o assunto, né? É bastante amplo, a área é muito ampla, tem muitas oportunidades, não é só frio, como a gente brinca, né, nas aulas, né? Como é que a gente faz frio, né? Como é que a gente vai fazer o frio? O frio tanto, precisamos produzir frio. Mas não é só o frio, é o calor também, é tudo que envolve variações de temperaturas e tal, né? Enfim, tá tudo envolvido na climatização, né? Tudo envolvido na refrigeração, né? Então é um assunto bastante amplo e como o senhor falou, é bem interessante, né? O curso técnico, ele é um primeiro passo, né? É um pequeno passo, mas digamos assim, pro estudante ele é um bom passo largo, na verdade, né? Porque ele vai aprender o fazer, ele vai aprender a teoria, ele vai aprender muita coisa para poder se colocar no mercado e evoluir, né? E mesmo que não siga para a área de refrigeração, né? Todo conhecimento que vai ser adquirido lá dentro, né? É bastante importante assim, para o desenvolvimento do raciocínio, da lógica, né? Do pensamento, da organização e tudo mais, né? Então, vou agradecer aqui o Gelson, que é o coordenador do projeto, que está conduzindo muito bem o projeto, as gurias que estão participando, que estão se empenhando bastante, né? Dentre essas lives, a gente está produzindo outros materiais, outras coisas assim, dentro do projeto, estão bem legais, né? Então, obrigado para vocês. As demais professores que estão participando do projeto também, que não puderam estar agora aqui, mas muito obrigado também por todo o apoio, né? E muito obrigado ao secretário Cláudio, né? Por ter nos emprestado o tempo dele aí, emprestado todo esse conhecimento, toda essa experiência que tu tem aí, né? Então, muito legal, muito bacana mesmo, tá? E também agradecer toda a galera que está nos assistindo ali no YouTube, os demais professores, Christian, Fábio, o Fabrício e o Jordan, que comentou também, tá ali. Então, muito obrigado a todo mundo, né? E aproveitando já, gostaria de desejar um ótimo final de ano, boas festas, né? Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? A gente ainda tem trabalho até lá, mas já aproveitando aí para me despedindo da galera aí, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu e as meninas, a gente também agradece ao secretário, agradece aos professores, ao pessoal que assistiu e por acreditarem nessa ação do nosso projeto. E Feliz Natal e Ano Novo para você também. Muito bem, gente. Eu fiquei muito feliz com o convite do professor Gels, quero agradecer mais uma vez, parabenizar o trabalho que a equipe do IFSU vem desenvolvendo nessa parceria com a comunidade de Venâncio Aires, capitaneada aí pelo nosso grande parceiro Christian. Parabenizar ao professor Guilherme, as meninas, por desenvolverem um projeto tão bacana, tão legal, né? Nós aqui, como professores, ficamos muito felizes quando a gente vê uma Isabela e uma Verônica, envolvidas aí com uma ideia de aproximar o que vocês estão produzindo na academia da sociedade civil como um todo. Nós, professores, aí eu vou utilizar uma frase chavão que eu venho ouvindo da minha atual liderança, né? E nós, professores, estamos agora nesse período bastante complicado da nossa vida, buscando respostas para muitas inquietudes, e quando a gente pensa que encontrou essas respostas, mudam todas as perguntas e a gente tem que começar tudo de novo, né? Isso é um desafio, isso vem mostrando que, neste momento, se diferenciam os homens dos meninos e os professores bons dos professores ruins, consequentemente, né? Quero parabenizá-los e saudá-los, aqueles que estavam conosco aí, né? Todos os professores que foram nominados, muitos eu conheço, me conhecem, é uma satisfação estar conversando com colegas.
E aos alunos, bem, aos alunos eu quero desejar, assim como desejo aos professores um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e dizer que tenham muito sucesso e sorte na carreira profissional. Mas quando a gente diz sorte na carreira profissional, a gente deve lembrar que a sorte acompanha as mentes bem preparadas, né? Então, amanhã ou depois, quando vocês estiverem lá em cima, vão dizer, poxa, que sorte que essa menina teve. Ela teve sorte mesmo, porque ela se preparou para isso. Ela atraiu essa sorte, e isso é que fez com que ela alcançasse aquele nível que ela está, de excelência, de maturidade, de desenvolvimento. Vamos deixar bem claro, desenvolvimento. Não significa você estar milionário, significa você estar bem, feliz com aquilo que você está desenvolvendo. O propósito da sua vida está sendo alcançado. Quero que todos vocês tenham um ótimo final de semana, um ótimo Natal, um feliz Ano Novo. E só tô pela próxima live aí, para a gente continuar essa conversa bacana que iniciamos hoje. Tá bom, gurizada? Beijo no coração de todos vocês. Valeu. Tchau, tchau. Foi legal, hein, Guilherme?